Olá a todas, olá a todos, mais uma vez, eu, Danilo Bifone, estou no ar com uma das nossas lives, agora aos sábados, sempre a 1 hora, é o novo horário. As lives falando sobre o panorama da Covid-19 se encerraram, infelizmente a doença ainda não se encerrou, mas nós passamos então a explorar essa vastidão de assuntos que dizem respeito à política e ao nosso cotidiano. O meu convidado de hoje é novamente uma figura conhecidíssima do pessoal que acompanha a página do Danilo Bifone, é o Babel Rajar, meu grande amigo, que mora na Finlândia. O Babel, ele é mestre e defendeu a tese dele sobre o papel que a imprensa teve e a forma que a imprensa retratou a guerra na Síria. Ele é especialista nessa área e vai bater um papo com a gente sobre a questão da explosão que nós tivemos no Líbano e todo esse histórico geopolítico que envolve aquela região super conturbada. É um prazer imenso receber hoje o Babel. E quem ainda não curtiu a página do Danilo Bifone, pode, por favor, curtir agora. Curta essa live, comente, deixe sua pergunta. Ao final do nosso programa, o Babel vai responder todas as perguntas no ar, ao vivo. E se você perdeu agora, eu estou cozinhando, não posso ver, não tem problema. A partir de amanhã, essa live estará disponível no YouTube. Basta se inscrever no canal Danilo Bifone e ativar o sininho para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo, Babel. É um prazer imenso tê-lo aqui novamente. E eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre o histórico do Líbano. É muito importante a gente saber o panorama daquela região, como ela foi alvo de tantos conflitos. Olá, Danilo, novamente, obrigado. É um prazer estar aqui de novo com você. Olá, todo mundo que está assistindo. Bom, o que ocorre, né? É uma região bastante complicada e eu sou meio, às vezes, um pouco prolixo para explicar, mas eu gosto de ir para trás, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Líbano é que tanto ele quanto os outros países que estão no seu entorno são países muito novos. A independência do Líbano, ela data de 1943, ela era colônia francesa, tá? Mas, na verdade, eles só saíram em 1946, então você imagina que é um país muito novo. É a mesma coisa com a Síria, é a mesma coisa com Israel, é a mesma coisa com outros países que você tem na região, né? Primeiro que, historicamente, quando você pega aquela região, Síria, Líbano, Palestina, Iraque, até mesmo pedaços que hoje são Turquia, eles eram conhecidos historicamente como a Grande Síria, ou o Levante, ou Bilad Hasham, tá? Então, o que que é essa região? É uma região que historicamente trocou de quem estava dominando, já foi dominada pelo Império Romano do Oriente, pertenceu ao Império Turco, né? E no final do século XIX, com o crescimento da indústria, a Inglaterra, principalmente, precisava escoar sua produção, ela precisava investir em partir para as colônias e começar a vender mais mesmo. E ela começou a ter problemas marítimos, nas suas rotas marítimas ali no Mediterrâneo, por conta da Turquia. E ela entra em contato com as monarquias, as famílias que hoje são as monarquias do Golfo, tá? Que são, a gente sempre esquece. É muito engraçado, porque, só fazendo um parênteses aqui, as monarquias do Golfo, né, eu estou falando aqui de Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, que recentemente assinou um pacto de paz com Israel, que a gente pode questionar em alguns aspectos, mas que não é nada surpreendente, tá? Então, essas monarquias, elas compõem, junto com Israel e junto com os Estados Unidos, um lado de um bloco ali, tá? Junto com Turquia, junto com a OTAN, junto com o Ocidente, tá? Tem um lado de um bloco ali. E essas monarquias, elas funcionaram para dizimar ou terminar, acabar com o Império Turco-Otomano, que dominava essa região. Uma vez dominada essa região,
eles ganharam suas capitanias hereditárias, que são os reinos, né, que são totalmente feudais, se você imaginar. É muito engraçado que outro dia eu estava vendo uma live de uma pessoa, uma comediante, não vou citar o nome, mas assim, ela menciona assim, que o lugar com menos democracia do mundo é a Síria. Só que a Síria é uma república, tá? E a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. Como que você pode dizer que uma monarquia absolutista comandada por uma família, um clã, né, e que senta em cima de um grande barril de petróleo, né, ela tem mais democracia do que a Síria, por exemplo, que tem eleições e tudo mais. Mas enfim, voltando aqui para o Líbano, então o Líbano ele vai fazer parte desses novos países que foram formados, né, sob linhas étnicos religiosas, tá? Então assim, a ideia principal ali de Inglaterra e de França era dividir para governar. Tá? E hoje, infelizmente, a gente ainda sofre com isso. Na época, como você viveu por um tempo aquela região, quando sai o Império Turco-Otomano, começa a ter penetração de ideias iluministas ali no pessoal, você tem um renascimento árabe e grandes ideias nacionalistas surgem. E até hoje, na verdade, se você pegar, por exemplo, alguns partidos, eles são panárabes, né? Por exemplo, eles têm uma certa extensão ali. Eles não têm ideia só de Síria ou só de Líbano, tá? Então, assim, avançando um pouco, o Líbano ele vai ser, então, um país que, bastante recente, ao entorno todo entra em conflito com Israel, porque acaba sendo uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelos seus prepostos, vamos dizer assim, e no final das contas você tem, até os dias de hoje, uma... Como é que eu vou falar aqui? Peraí, só um pouquinho. Você tem... A gente teve, durante a corrida armamentista, eles foram peças-chaves, né? Como se fossem, a gente tivesse um grande tabuleiro entre Estados Unidos e União Soviética, né? Que envolviam, então, esses países, né? Sim, sim. Então, assim, você tem uma coisa engraçada, né? Porque quando formam Israel, você... desculpa, quando se forma o Líbano, ele é formado a ideia de um sistema confessional, tá, baseado nas religiões, é criado já lá em 43, tá? E esse sistema, ele é um sistema falido. É o que hoje causa grande crise no Líbano. O que está se discutindo hoje é esse sistema não funciona para o Líbano mais. Ele foi reformulado depois da Guerra do Líbano, tá, que uma guerra de 15 anos, de 75 a 90. Ele foi reformulado. Por exemplo, os maronitas, ali você tem uma divisão que é engraçada, porque assim, o presidente do Líbano tem que ser um maronita, o presidente da Câmara é um xiita, e o primeiro-ministro um sunita. Tá? Aí você tem 64 cadeiras para os cristãos, 64 cadeiras para os muçulmanos. É uma ideia que lá atrás pode ter feito algum sentido, no sentido de você estar distribuindo bem o bolo, mas isso rola em 3 níveis no governo. Os 3 primeiros escalões do governo. Isso engessa bastante o governo, né? Quando você tem, então, a guerra do Líbano, esse é um grande trauma na vida do Líbano, né? Você vai ter uma reformulação dos acordos de Taif, de 89, tá? E você tem a presença maciça aí dos sauditas, tá? Na figura do Rafik Hariri. Rafik Hariri é o pai do Saad Hariri. Saad Hariri era primeiro-ministro no ano passado. O Rafik, em 2005, ele sofre um atentado. É curioso que no dia 7 de agosto deveria sair o resultado, o veredicto de um tribunal especial para o Líbano sobre quem matou o Rafik Hariri. E isso foi agora adiado para 18 de agosto, por conta da explosão, né? Enfim, então o Líbano ele é um país com várias máculas, vamos dizer assim, várias sequelas, né? E esse sistema confessional realmente não ajuda, tá? Mas assim, eu não vou me aprofundar demais, mas vale dizer o seguinte, né? Dentro dessas máculas, você tem assim
os massacres de Sabra e Shatila, tá, de 1982, quando as falanges maronitas, apoiadas por Israel, dizimam dois campos de refugiados palestinos ali. E foi um festim macabro, na verdade, né? Então eles simplesmente mataram tudo que se mexia ali. Foi uma das coisas mais traumáticas que tem no Líbano, Não, né? foi terrível. Enfim, mas aí eles conseguem a paz e começam um ciclo de prosperidade. Tem uma coisa engraçada, né? Que parece assim que toda vez que o Oriente Médio está começando a andar, alguma coisa dá errado, né? É claro que eu não acredito em coincidências. Eu acho que quando você vê acordos entre líderes começarem a funcionar, quando você vê o turismo começar a normalizar a vida ali, como aconteceu, por exemplo, no Líbano, ou mesmo na Síria, né? Aí você começa a ter conflitos que parece que ninguém consegue prever, né? Um grande conflito que a gente tem, que eu estudei aí no meu mestrado, foi a guerra na Síria, né? Uh, Enfim, voltando. Você quer? Eu estou falando aqui, mas você pode me Não, tá interromper com ótimo. perguntas, tá? Se você quiser também falar um pouquinho sobre a guerra na Síria, fica à vontade. Tá. Na verdade, nessa live de hoje eu sou um espectador, porque você é uma verdadeira aula que a gente tem aqui, rapaz. Não, eu acabo me detendo demais, às vezes, em alguns pontos, mas assim. Não, fica à vontade, o espaço é seu, Babel. Você é um profundo conhecedor desse tema e a gente está aqui para te ouvir hoje. Não, eu tenho muitos mestres, muita gente no Brasil que estuda o tema, e alguns conhecem até mais algumas coisas do que eu, com certeza. Tem gente que vem de lá. Então, para eu fazer essa live, eu estudei um pouco assim o que essas pessoas falam, tá? Faço parte de um grupo de estudos árabes. Na verdade, esse grupo já existiu de uma forma presencial e recentemente ele está de uma forma mais virtual. Enfim, e tem muita gente que está de olho, que se preocupa, e também, assim, eu sou um dos editores do Oriente Mídia, né? E o Oriente Mídia é um jornal que traz algumas notícias, não muitas, na verdade, hoje em dia. É um blog, né? Um blog, na verdade, bastante ativista, tá? E ele traz muitas traduções da mídia alternativa sobre o que tem no Oriente Médio, tá? E ali é uma boa fonte. A gente traz pessoas do Counterpunch, a gente traz pessoas do Asia Times, como o Pepe Escobar, tá? A gente traz várias pessoas interessantes aí a Rede Voltaire, e nem sempre as opiniões, às vezes, para você formar uma opinião, você precisa ler a opinião de muita gente, né? E é um assunto complexo, é um assunto que tem várias visões. Assim, pulando um pouquinho aí a história, se a gente for falar agora da explosão, né, propriamente dita, a primeira questão, assim, que surge quando acontece alguma coisa na região, somos gatos escaldados, tá? Então, assim, são tantas coisas, por exemplo, foram tantos os ataques de Israel à Síria do fim, vamos dizer que essa guerra da Síria não acabou ainda, mas quando ela começou a tomar um rumo, e a Síria e a Rússia acabaram, e o Hezbollah acabaram conseguindo resgatar os territórios que estavam dominados por terroristas, foram tantos ataques e apoios de Israel, da Turquia, né? Tantas alianças ali que tentaram minar a paz por ali. No Líbano, no sul do Líbano, no fim de julho teve um ataque no sul do Líbano, ameaças constantes. Se você procurar na mídia ali, o Gani Benz e o Netanyahu, que são os primeiros ministros eleitos, né, que eles têm uma disputa ali, os dois tiveram uma quantidade próxima de votos e acabaram os dois ficando no governo e tal. Você vê eles dando declarações ameaçadoras para o Hezbollah. E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a mídia, ela trata a questão árabe como sempre se tratou, ela não investiga, tá? A investigação, ela é muito falha na mídia hegemônica, tá? Por isso, assim, eu acho essencial para quem quer entender os problemas da região, tá? Não só da região, mas de todo o mundo não aliado, não alinhado com o Ocidente. Você tem que procurar outras mídias, você tem que procurar outras vozes, tá? Então, assim, então, são tantos os ataques, são tantos os problemas. Eu fico me perguntando assim, né? Você acha que
quantos carros-bomba já estouraram no Líbano, por exemplo, né? Eu não tenho esse número, tá? Muitos deles usaram o nitrato de amônia. Aí você fala assim, então foi negligência, quer dizer então que eles não sabiam que 2.750 toneladas de nitrato de amônia fariam um estrago daquele tamanho na cidade? Eles nunca viram um carro-bomba estourar, por exemplo, possivelmente, não tenho certeza, no caso do Hariri, tem gente que diz que foi outro tipo de explosivo, tá? Em 2005, né? Então, assim, a questão da explosão, primeiro, assim, é muito difícil acreditar que não, ou simplesmente ignorar a ideia de que possa ter sido ou um atentado ou uma sabotagem. Tá? Eu não estou dizendo que foi, porque nós não temos provas. Tem uma investigação em curso, várias pessoas já foram presas, tá? E a gente não sabe no que vai dar. Pode ser que não dê em nada. Mas a questão principal aqui é a seguinte: quem se beneficia? Aliás, para qualquer coisa que aconteça, quem se beneficia? Né? Então não é à toa que vai um Macron, assim que explode tudo, e está lá prestando solidariedade. Solidariedade condicionada a reformas. Solidariedade condicionada à mesma austeridade, para usar uma palavra de um jargão de uns tempos atrás, que era apontada como necessária para a Grécia ou para outros países, quaisquer países que precisassem da boa Seguindo ajuda a desse tipo, agenda, né? a agenda neoliberal de vender tudo, né? De vender Baratinho. tudo, exatamente. Vender propriedades, vender estatais, né? A parte imobiliária, etc. Então, assim, realmente, assim, é muito difícil você não ligar o seu desconfiômetro no 100 ali, entendeu? Quando você vai tratar desse assunto, tá? Agora, tem um detalhe, né, que também é interessante. Ah, o governo que acabou de renunciar, do Hassan Diab, ele é um governo que fez uma. Se não me engano, assim, a primeira vez que o Hezbollah está no governo como maioria ali, né? Eu posso estar falando uma besteira se for a primeira vez, mas de fato era um governo de maioria ali. Hezbollah, Amal e um outro grupo progressista que é do presidente Michel Aoun, eles formam um corpo ali de maioria, tá? No momento. Então, nesse momento, você tem várias sinalizações do Líbano apontando para o Oriente, apontando para a China, por exemplo, como parceira fazendo ali o Porto de Haifa, tá? Arrumando ali o Porto de Haifa. Você tem outros projetos em andamento com a China. Então, assim, talvez a grande lição ou o grande momento ali para o Líbano seja realmente olhar para o Oriente. Tem alguns. Isso é eu já vi de algumas pessoas, mas assim, uma pessoa que recentemente eu li um artigo, está no Oriente Mídia, a tradução dele, é o do Pepe Escobar, falando dessa necessidade de se apontar para o Oriente, tá? E esquecer um pouco. O Líbano já vinha fazendo alguns entendimentos para fazer transações na moeda chinesa, né, no Yuan. Yuan? É. Então, assim, já existem alguns apontamentos nesse sentido. E isso, o Ocidente, é a guerra comercial. O Líbano acaba sendo proposital, ou por todo o ciclo que gerou, supondo que seja mesmo um caso de negligência e acidente, tá? Ele acaba sendo um. Uh, o Líbano ele acaba sendo uma excelente. Como é que eu vou falar aqui? O Líbano ele está num ponto muito estratégico ali do Oriente, né? Por exemplo, toda a reconstrução da Síria está entrando por um dos portos do Líbano. Agora me foge o nome, tá? Acho que é Trablus. Não me É, fugiu o nome, o, que me tá? deixa, o que me deixa bastante com a pulga atrás da orelha é, Uhum. Babel, esse projeto chinês desse alinhamento, então, do Líbano com essa parte oriental, se eventualmente isso não causou um incômodo no alinhamento com Estados Unidos, Israel e eventualmente fazendo uma suposição tosca, porque a gente não tem embasamento para isso, pode vir a ter deixado aí uma pedra no sapato aí dos americanos, né? Bom, sem dúvida deixa, qualquer movimento que você faça nesse sentido deixa, e não é só isso, né? O movimento chinês ele é muito grande. Ele tenta, inclusive, suplantar o sistema de pagamento. Porque sabe que os países como Irã, Síria e Líbano vivem sanções, né?
econômicas fortíssimas. Imagina assim você passar um período de, vou pegar a Síria de novo de exemplo, passar um período pós-guerra tentando se reconstruir e você não tem acesso ao sistema bancário internacional. Então, existe um movimento para se criar um sistema bancário chinês, ele está sendo criado já. Tá? Então, assim, as sanções são um grande atraso de vida para Irã, para Síria, para Líbano. Muitas vezes, assim, é um olhar orientalista. Aí eu estou pegando o termo do Eduard Said, tá? Que é um professor de literatura já falecido que criou o conceito de orientalismo, né? O Oriente seria uma invenção do Ocidente, como diz a capa do livro, assim, né? Ou seja, o Oriente é aquilo que o Ocidente precisa que ele seja, né? Então, assim, é muito fácil você chegar e falar assim, é negligência, esses caras não conseguem gerir a própria vida, eles precisam de nós. Esse é um discurso que você pode encontrar, inclusive, aqui no Brasil, né, com relação à corrupção, por exemplo, é um bom ponto para isso, né? Direitos humanos é sempre usado quando o inimigo é o inimigo, ele tem problemas de direitos humanos. Quando o inimigo é a Arábia Saudita, a gente deixa para lá. Uma coisa interessante que é assim, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu estava pesquisando ali quantas vezes o termo Síria apareceu no New York Times, tá? Então, em 2010, um ano antes da guerra da Síria, apareceu 135 vezes, mais ou menos, tá? Eu achei o termo Síria. E a Arábia Saudita eu achei 23 vezes. Então, assim, tá fora do radar, voa abaixo, entende? Sim, E porque aí, lá tem petróleo, né? A gente não pode brigar com o nosso exato, não pode. maior parceiro econômico. Exato, exato. Então, assim, de fato é uma questão que a gente tem que refletir um pouco que caminho que a gente está tomando para entender o que se passa no Oriente Médio. É muito curioso, toda vez que acontece alguma coisa, eu e esses colegas que eu me referia, eu estou falando aí, vou começar aqui pela minha mãe, Claude Hajar, que é uma pessoa que tocou o grupo de estudos árabes, escreveu um livro sobre imigração, né, e recentemente esteve numa live com um outro colega, que é o Lejen Merhan, que é um professor sociólogo e estuda muito, um arabista, tal, estuda muito as questões árabes. O Assad Frangi, que toca o nosso grupo, que hoje é via WhatsApp, a gente discute bastante coisa, ele traz muita coisa interessante. Então, assim, são pessoas que, na discussão sobre essas coisas, são muito requisitadas quando acontece algo, mas depois passa, porque sabe como é, né? O novo empurra o velho, né? E você precisa tocar. E o jornalismo ele tem uma questão, né? Ele tem que vender coisas novas, ele tem que produzir novos atrativos, né? E ele também atende governos e corporações. Aí é claro que eu estou falando do jornalismo hegemônico, né? A mídia hegemônica. Tá? Isso também faz parte da minha pesquisa de mestrado, tá? Quer dizer, e não é uma ideia só minha, mas assim, o Noam Chomsky e o Edward Herman, eles escrevem um livro chamando, em português é ruim, a tradução é a manipulação do público, mas em inglês é manufacturing consent, ou seja, criando consenso, vamos dizer assim, poderia ser traduzido, tá? Onde ele fala que basicamente a mídia ela é uma ferramenta de governos e de corporações. Por quê? Porque para você vender jornal todo dia, você precisa de um fornecedor de notícias todo dia. Você, Danilo, olha como é difícil você conseguir, né? De repente, quanto tempo você gasta da sua semana buscando alguém que vai falar na semana seguinte e na outra e agendar? Imagina você ter um negócio que é caro, porque as máquinas de impressão, vamos falar do jornalismo um pouquinho anterior, que se endividou bastante, né? As máquinas de impressão extremamente caras, né? Ah, e você tem que suprir esse negócio. Você tem que todo dia trazer notícia. Quem é o teu provedor de notícia? É o obituário, a delegacia, são órgãos governamentais, a assessoria de imprensa, né, do governo, do estado, do município, né, do país. Além disso, quem cria notícia? As corporações. As corporações lançam produtos, elas têm interesse em estar na mídia, elas querem mostrar como elas são legais com o meio ambiente, então, assim, elas criam notícia. Então, existe um vínculo muito próximo entre os anunciantes de jornais. E aí, quando eu falo jornais, entenda a mídia, tá? Porque isso continua. Mesmo com as redes sociais e tal, quem é que posta mais, né? O Danilo Bifone as suas lives
ou o New York Times, que tem 50 colunistas, sei lá quantas notícias por dia, e todas vão para a internet. Quem que posta mais nas redes sociais? Quem que domina, né? Porque o pessoal gosta muito de falar que a mídia acabou, Sim, mas a mídia, ela se renova, ela está se renovando, ela está conseguindo por fazer a isso coisa que eu funcionar. sempre peço, por isso que eu sempre peço para o pessoal que está assistindo, curta as nossas lives, Curta, compartilhe e curta, porque comente, isso porque é nós somos raro. pequenininhos, mas o Exato, nosso conteúdo não tem rabo preso com ninguém, a gente fala a verdade e traz exatamente. pessoas que falam a verdade. Pois é a mesma coisa com o Oriente Mídia, tá? O Oriente Mídia é uma ferramenta totalmente ativista, inclusive porque a gente queria também voar abaixo do radar e não provocar. A gente não é comercial, a gente é totalmente ativista, a gente não tem nenhuma propaganda no Oriente Mídia. Então, o Oriente Mídia é só um canal que a gente resolve abrir para os nossos colegas, e aí o convite está feito, tá? Para todos os colegas que ainda não publicaram lá, de colocar sua opinião sobre o Oriente Médio de uma maneira crítica, né? Sim, Temos e que ser convido a críticos. todos Então, a em casa a acessarem orientemedia.org. É uma página exato. sensacional. E temos a página no Facebook também, tá? Temos a página no Facebook também, que é Oriente Media Org, sem o ponto, tá? Então é Facebook Oriente Media Org. Mas depois a gente manda aí os links, você coloca no vídeo e tal, e nos comentários, Perfeito. etc. Mas voltando, Babel, à questão Vamos lá. do Líbano. A Uhum. gente, nessas horas, eu só ia te pedir para você vir um pouquinho mais Ah, pro seu desculpa. lado. Aê, beleza. Não, pronto. Eu tenho. Aí, Pronto. perfeito. Aí, Você estava muito no cantinho aí do rodapé. tá. Beleza. Não, a gente vê nessas horas, não, uma questão de solidariedade, e o Temer foi, então, com o Paulo Scaff para lá, nossa, vamos prestar nossa solidariedade, e a mídia mostra isso, né? Minha mãe até falou, Uhum. nossa, você viu, o Temer foi lá ajudar, quando, na verdade, a gente sabe que não tem nada disso, né? É uma questão econômica, é uma questão financeira, a gente sabe que o antigo presidente, o Amin Gemayel, ele tem negócios aqui no Brasil, sobretudo Uhum. com dinheiro que ele desviou da corrupção na época que ele foi presidente lá no Líbano. Então, esses interesses são os mais escusos possíveis, né? Pois é. Falando em corrupção no Líbano, vamos falar um pouquinho assim dessas manifestações do ano passado e daqui, tá? Dessas últimas que acabaram culminando com a saída do Diabo. E eu queria falar um pouco sobre o Hassan Diab e o plano que ele tinha para recuperar um pouco a economia. Então, assim, o Líbano ele tem um PIB, uma dívida que é 170% do PIB, tá? Peraí, eu tenho umas anotações aqui. Ele tem uma dívida de 170% do PIB, tá? É, você tem 48% abaixo da linha da pobreza, tá? É, essa dívida de 170% do PIB seria algo do tipo ter que pagar 28 bilhões até 2024, tá? Era uma coisa meio assim que se imaginava. Então, assim, quando você acusa o Hassan Diab, ele estava com um plano. Esse governo ele tinha um plano. Ele está há 2, 3 meses. Ele é bem recente, o Hassan Diab, tá? Porque no ano passado você teve em outubro a saída do Said Hariri, que tem acusações aí em cima dele de tirar 20 bilhões, acho que do Líbano, tá? Tem a história do ano passado de que ele cria uma taxa sobre ligações de WhatsApp, e aí que estoura vamos dizer, uma parte do que a gente pode chamar de revolta libanesa. Você tem uma questão aí que, quando você fala assim, 48 abaixo da linha de pobreza, imagina os jovens no Líbano. Como é difícil, inclusive nesse sistema confessional, tem muita coisa assim, o governo ele chega muito em muitos, são muitos escalões. Muitas vezes você não consegue ser alguém aí começando a sua vida e não consegue alguém que indique você para alguma coisa e aí a coisa não funciona. Então, assim, a crise lá é muito séria, de um modo geral. É um empobrecimento muito grande da população. Se você comparar com até mesmo até 2010, você tinha uma outra realidade do Líbano, e isso foi piorando, né? O pai do Said Hariri, eu vou voltar lá para 2005, ele fez fortuna com a reconstrução do Líbano.
tá? Ele é um sunita. Ah, eu só deixar claro para todo mundo aqui, quando eu falo a religião das pessoas, não implica em eu estar julgando nada, tá? O sistema confessional libanês, quando eu falo, esse é sunita, esse é xiita e tal, é porque é assim que funciona lá e eu estou querendo dizer mais ou menos de que lado, porque a gente tem que entender religião como partido aqui, tá? Então, quando eu falo que ele é um sunita, é o que é. Ele é um sunita ligado à Arábia Saudita, tá? Que fez fortuna com a reconstrução do Líbano e outros negócios. É um cara um magnata, assim, né? E o Saad Hariri seguiu a sua após a morte do Rafik Hariri, o Saad Hariri ele vai tomar posse, teve dois governos, e esse último governo ele sai depois das manifestações, ele abandona, e aí forma-se um governo de coalizão, já com o grupo 8 de março, que é o que eu falei, o Hezbollah, o Amal e o outro grupo progressista, que é o do Michel Aoun, né? E assume agora, há uns 3 meses atrás, não tenho a data precisa, assume o Hassan Diab. E o Hassan Diab ele entra para tentar resolver a crise, esses 170% do PIB. E ele faz a seguinte proposta: FMI, nós precisamos de 10 bilhões desse jeito, assim, assim, assim. A gente se compromete com reformas, a gente se compromete a abrir as contas, olha só isso, abrir as contas correntes, o sigilo bancário, para investigar a corrupção até 30 anos para trás. Você acha que o sistema bancário libanês gostou disso? A Associação Libanesa de Bancos, ela se manifestou contra o projeto e meio que vetou isso junto ao FMI, tá? Aí, quando o Macron vem oferecer ajuda, ele está oferecendo uma ajuda de 200 milhões, alguma coisa assim, da Europa toda, se não me engano, que não é nada para um país que já precisava de 10 bilhões antes da explosão. Você entende? É, É uma esmolinha, né? é uma nada, para a situação que o Líbano se encontra nesse momento, com toda essa crise, realmente não resolve nada. E aí, assim, entra nessa ideia de, vamos ser mais austeros, vamos ser mais sérios, Líbano, vamos ser sérios a partir de hoje, que então nós emprestamos dinheiro para você, né? Então, quando a gente entra nessa ideia, a gente está tratando de cima para baixo, quer dizer, a Europa vem e olha de cima para baixo, é a mesma coisa que a Europa fez. Aí eu vou um pouco mais longe para racializar, para transformar o índio, o negro, em inferiores nas Américas. Este é o olhar eurocêntrico, ou olhar orientalista, funciona também Colonialista. colonialista, tá? Que nós estamos vendo de novo no Líbano. E não é só a Europa. A Turquia tem pretensões coloniais, ela está fazendo. Tem uma região da Síria que ainda não foi devolvida, que é Idlib, tá? Lá a moeda corrente é o dinheiro turco e não o dinheiro sírio. O nível de invasão é este, tá? Então, assim, eu acredito naquilo que você falou, sim, olhar para o Oriente vai cutucar os calos dos Estados Unidos e de seus aliados? Vai, de fato vai. Mas a gente não tem outra alternativa. E isso não é. Tem muita gente que, quando a gente fala assim, Rússia também é imperialista, China também é imperialista. Como o Ocidente faz, é muito difícil de ver, tá? Porque, assim, todas as culturas, elas se projetam, às vezes, elas se entendem como a melhor cultura que existe, né? Mas a cultura ocidental, capitalista, atual, ela universaliza isso. Ela transforma em universal uma visão única, tá? Que é a visão do Ocidente. Então, por exemplo, vamos falar de direitos humanos, né? Quando a gente fala do Oriente Médio e direitos humanos, você não pode entender uma sociedade com base islâmica. Eu não sou favorável, veja, eu sou uma pessoa laica. Eu acho que todo governo deve ser laico. Mas, da mesma forma que a filosofia, o direito, saiu de leis antigas e algumas leis, inclusive religiosas, tá? Porque não podemos negar que a religião ela é uma fonte
de sabedoria, como outras coisas nessa vida. Não é só a ciência que é fonte de sabedoria. Você assume um Deus e você vai criar, por exemplo, regras éticas de convívio com a sociedade, tá? Isso veio da religião. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode simplesmente jogar a visão ocidental de direito humano, tá? E descartar, por exemplo, a visão islâmica, ou budista, ou hinduísta, ou qualquer outra. Então, assim, o Ocidente, ele tem uma visão de que ele é excepcional, né? Tem de novo, eu vou falar do Pepe Escobar, ele fala muito assim do excepcionalismo dos Estados Unidos, como eles são excepcionais, porque para eles tudo pode, né? Então, assim, isso é uma questão, quando você vai tratar de árabes em geral, você tem que tomar esses cuidados. Eu acho que eu fui um pouco longe aí, mas você pode me chamar a realidade toda hora, viu, Dani? Não, não, tranquilo, o papo tá maravilhoso. Eu queria até fazer Certo. um paralelo, já que a gente falou aí sobre esse colonialismo que o Ocidente impinge aí nos países que ele tenta dominar, é importante trazer também para a realidade essa questão da gentrificação, porque a gente teve ali no Líbano, controlado pelo grupo Solidere e também pelo grupo do Hariri, a Uhum, destruição de todo o centro histórico no Líbano e verdade. transformando em imóveis de alto luxo, para depois eles Sim, sim. lucrarem de forma estratosférica. E a gente tem essa realidade aqui também no Brasil. A gente tem aí o nosso atual governador querendo acabar com o CEAGESP, que é um entreposto comercial, ainda levar o CEAGESP, então, para outro lugar, lá na beira do Rodoanel, o que encareceria a venda e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e, eventualmente, ali na região do CEAGESP, transformar, então, numa área de alto nível. A gente já tem um crescimento ali, já criaram um bairro que se chama Nova Leopoldina, que é um bairro de Uhum. luxo, com restaurantes caríssimos, e tem sido objeto de atração das pessoas com maior poder aquisitivo e as construtoras lucrando com isso. A gente Uhum. teve, então, uma recente reforma no centro velho de São Paulo, no Vale do Engabaú. Não sei se vocês puderam acompanhar. Para quem não sabe, o Babel está falando diretamente da Finlândia. Então, eu Isso. não sei se eventualmente ele consegue verificar tudo o que acontece aqui no Brasil, acompanhar da forma que a gente acompanha. Mas nós tivemos o Vale do Anhangabaú, uma reforma que custou 100 milhões de reais, e essa reforma acabou com toda a área permeável, acabou com árvores, acabou com tudo, e eles Isso falaram, vamos recente? transformar aquilo num novo bulevar, Bruno justamente Covas? só para aumentar o poder das construtoras, para que as construtoras lucrem ainda mais. Isso foi o Bruno Covas? Sim, Ah, não, é, eu vi essa história da falta de permeabilidade do solo e tal, eu vi sim. E algumas fotos comparando antes e depois e tal, sim, eu vi. É muito então, triste mesmo. Pode é continuar. lamentável como a gente vê que a mesma estratégia que se aplica lá no Líbano também é aplicada aqui no Brasil. É, eu tenho uma ideia, assim, né, que inclusive no meu mestrado surgiu esse tema, acabou não indo para a dissertação, mas que eu discuti muito com o meu orientador, que é o Denis de Oliveira. Eu faço parte de um grupo antirracista no Brasil chamado Quilombação, tá? E é um grupo que me ensinou muito, bastante. Eu tento participar na medida do possível de longe. Tenho grandes amigos ali e vamos dizer que o principal idealizador, ele nunca gosta de que diga que foi ele, é o Denis de Oliveira, que é professor da ECA e foi meu orientador do mestrado, né? E assim, a gente, em dado momento de papos que a gente teve, uma apresentação que eu fiz lá na USP e tal, estava rolando um ataque na Palestina, né? E eu fiz uma comparação que assim, que é a seguinte: qual é a diferença entre o palestino que sofre opressão por Israel e o rapaz periférico aqui que sofre opressão aqui não, meu coração às vezes está em São Paulo, então né, eu falo aqui, mas é São Paulo.
Qual a diferença entre o rapaz da periferia que sofre opressão do PM? Você acha que tem muita diferença entre essas duas coisas? Nas duas realidades, você tem uma parte do universo ali da cidade ou do país, né, que não pertence a algumas pessoas, entendeu? Então, assim, o palestino que mora na Cisjordânia ou em Gaza, ele sofre ataques constantes, ele tem sua água cortada, ele tem dificuldades de entrar e sair, ele é revistado, né? E o moleque negro, pobre da periferia, entendeu? Que vai circular daqui para lá, vai ter os mesmos tipos de obstáculos. Tem parte da cidade que não serve, só serve para ele trabalhar para alguém e voltar para onde ele mora, né? E isso acontece também com o palestino. Então, assim, é muito interessante, e aí vem uma outra questão. A minha discussão que eu tenho, às vezes, nesses grupos de colegas árabes que discutem as coisas é a seguinte: aí vem uma questão minha referente à minha imigração. Meus pais migraram em 50, na década de 50, né? Meu pai é sírio, minha mãe é libanesa, de Beirute, e eles migraram na década de 50 para o Brasil, por motivos políticos, mas quando a gente chega no Brasil, ou quando eles chegam no Brasil, ah, encontra, e eu nasço nesse meio, um árabe de 3 gerações estabelecido em São Paulo, tá? Principalmente em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, tem vários lugares, Minas Gerais, né? Meu pai, ele tinha família em Anápolis, enfim. Você vai pelo Brasil, você vai encontrar uma imigração que vem do final do século XIX, começo do século XX, a galera que veio ainda com passaporte turco, porque ainda não tinham os países minimamente formados, tal. Então você tem, inclusive tem esse lance, voltando para o Líbano, né? Tem mais libanês ou descendente de libanês no Brasil do que no Líbano, né? Tem acho que 8 milhões, se não me engano, não tenho o número preciso, de descendentes estimados aí no Brasil. Mas o que acontece? Essas pessoas, elas formam a elite no Brasil, ou a classe média alta, ou a classe média média, enfim. São essas pessoas que são médicos, pessoas da política, pessoas do direito, né, profissionais liberais, proprietários de coisas, etc. E assim como outras, né, como os italianos, espanhóis e tal, muitas vezes se veem como algo excepcional dentro do próprio país, falando de novo de excepcionalidades, né? Então, assim, eles entendem, por exemplo, que tem uma parte do país que nasceu para servir e tem uma parte do país que nasceu para ser servida, e que eles fazem parte dessa segunda, né? E isso é muito triste. Mas é engraçado que o árabe, quando ele olha para o Oriente Médio, ele vê o imperialismo acontecer. Ele vê, mas os Estados Unidos fizeram isso, mas Israel fez aquilo, mas isso não é possível fazer isso com a Síria. Eles se indignam, né? Mas quando voltam para o Mas não Brasil, olham parece para o que próprio umbigo. não consegue juntar a realidade de lá com a realidade de cá. Não conseguem porque não querem ver, porque isso vai exigir um trabalho de olhar criticamente sua realidade, olhar criticamente as suas crenças liberais, neoliberais, olhar criticamente o seu privilégio, entende? Para daí poder existir uma mudança. E o Brasil, na minha opinião, assim como os países árabes, é diferente, mas no Brasil, vou falar mais do Brasil assim, só vai virar um país mesmo a hora em que a gente olhar e falar assim, todo mundo aqui é povo. E aí eu tenho a minha lição, eu posso ter várias críticas à Finlândia, mas eu tenho também muitos elogios, e um deles é que eu não posso negar, todo mundo é igual aqui. Todo mundo é igual significa que o meu filho e o filho de outras pessoas vão para a mesma escola. Não vai para aquela escola modelo, não vai para aquela escola que custa mais que uma universidade paga, entendeu? Não vai para aquela escola que vai te ensinar a ser melhor que os outros, tá? Ela vai para uma escola onde vai ensinar que ele é igual aos outros. Pode ser que você fale, mas isso inibe o desafio pessoal, tem todo aquele discurso liberal por trás disso. Mas a real A é que nós não vamos ser a meritocracia. meritocracia, é claro, né? Sem dúvida. A meritocracia, famosa. Afinal de contas, eu estou aqui não por causa da herança. Eu estou aqui porque foi o meu mérito mesmo. Ou então foi o mérito do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, né? E tudo que eles fizeram, etc. Enfim, a meritocracia é uma questão. Então, nós só vamos ser um país, na minha opinião, quando a gente começar a olhar todo mundo igual. Isso é diferente lá, mas se eu pegar, por exemplo,
Eu tenho visões controversas com relação ao que deveria ser um Estado israelo-palestino, porque não sei se dá para dividir, mas eu sou voto vencido para muitos dos meus colegas, entendo, porque é revoltante, porque a Palestina já era habitada quando o Estado de Israel foi criado, tá? Entendo, super, eu só não quero mais briga. Eu gostaria muito de haver uma forma de se viver em paz naquela região mesmo. Mas eu não sou inocente com relação a essa ideia. É só um desejo, entende? Enfim, o que mais que a gente Tá, fala? Temos tempo ainda? estamos Ah, ah, encerrando já, o Abel, já está é? estourando Eu aqui falo o muito, né? tempo. Não, mas a gente já pode Eu falo começar. Tem muito. umas perguntas aqui. O Vinícius Xavier acabou de mandar uma perguntinha para a gente. Tá? Até você já comentou um pouco, mas Uhum, não custa repetir. O uhum. Vinícius parabeniza e ele pede para que você explane um pouco do que de concreto se sabe sobre a explosão do Líbano aí no dia 4 de Ok. agosto. Então, o que de concreto se sabe é assim, que houve uma explosão. Existem versões, tá? É, você teve uma explosão no hangar 12 do porto de Beirute, mas ela começou assim. Primeiro, um incêndio. Nas filmagens, você via pipocos nesse incêndio, que dava a impressão. Então, o pessoal falou que tinha fogos de artifício ao lado dessas 2.750 toneladas de nitrato de amônia. O nitrato de amônia é usado como fertilizante, mas ele também pode ser usado como bomba. Eu vou falar uma coisa que muita gente vai achar engraçada, talvez ou trágica, mas disse o seguinte: ele é muito seguro, na verdade, tá? Isso é uma questão. Ele é muito seguro. Para você fazer o nitrato de amônia explodir, ou você cria um incêndio grande do lado dele, ou você tem que, acho que embeber em óleo e depois colocar fogo. E o fogo direto nele cria um casulo, não é uma coisa que explode assim, pá. E dizem que uma das versões diz o seguinte, tá? Primeiro, como explodiu? Teoricamente, teria uma pessoa fazendo reparos nesse silo, hangar, ou quer que seja, eu não consigo visualizar na minha cabeça exatamente que tipo de reparo você faria do lado de um barril de pólvora ou mesmo de um rojão de fogos de artifício, né? Com uma maçarico, né? Então dizem que teve esse reparo e que isso teria ocasionado o incidente. Outra questão é a seguinte: por que que isso estava lá, né? Isso estava lá, a tese é a seguinte, tá? Esse produto tinha como destino, como eu falei, ele é usado também como fertilizante, ele tinha como destino Moçambique, ele veio, acho que ele veio da Geórgia, ele foi fabricado na Geórgia por um navio da Moldávia e o capitão era russo, bem global, né? E o capitão russo, diante de alguns problemas ali com documentação, abandonou não só o barco, mas toda a tripulação sem salário. Essas pessoas tiveram que ser repatriadas depois de um tempo de sofrerem um pouco ali, de até passarem fome e tal. Eles foram repatriados por razões humanitárias. E esse cara sumiu, ele não vendeu a carga, não fez nada. E é isso que se sabe nesse sentido. Tem gente que diz o seguinte, tá? Essa carga não tinha como destino Moçambique. Uma hipótese é que ela tivesse sido plantada mesmo ali, para ficar ali onde ela está, não sei. A outra hipótese é que ela teria, isso foi em 2014, tá? Porque essa carga está há 6 anos naquele porto, ela teria que ir para a guerra da Síria, para os rebeldes sírios usarem como bomba. Tá? Que é uma versão também totalmente plausível, porque muito material, não só da Moldávia, mas dos Estados Unidos e de outros lugares, entrou na Síria para favorecer os rebeldes moderados, né? Eu não consigo pôr os meus dedos aqui na câmera. Rebeldes moderados, tá? Que são Que na verdade aqui a gente teve uma guerra por procuração que teve ali, né? Exato, exato. E depois eles tiveram que se envolver, né? Enfim, mas espero ter respondido aí aproximadamente a pergunta do Vinícius. Tá ótimo. Temos uma pergunta do Lucas de Sá. Em que medida o Acordo de Paz de 1991, que pôs fim à Guerra Civil, não engessou o sistema político do Líbano de tal maneira que cerceou o florescimento de alternativas políticas aos grandes partidos e grupos políticos que dividiram o poder entre si nesses quase 30 anos? Uhum. Bom, primeiro, como eu falei já,
Lucas, a divisão confessional já era um plano, se eu não estou enganado, ou foi já era um plano francês, antes da França abandonar, já existia a ideia de divisão confessional. O que o Acordo de Taif fez foi mudar um pouco a distribuição de poder disso, tá? Então, assim, isso é uma coisa. Então, não foi o Taif exatamente que criou o confessionalismo libanês, tá? Ah, bom, eu posso dizer também que não é o único lugar que existe um confessionalismo, talvez deste jeito, tá? Mas quando você coloca na Constituição, por exemplo, que existe um privilégio para uma certa região em relação às demais, como por exemplo na Constituição israelense, tá? Você está de certa forma fazendo o confessionalismo também, tá? Você tem isso em outros lugares, tá? Mas sim, concordo com você, ele é um processo que engessou. Eu acho que a gente não tem a dimensão do que foi 15 anos de guerra no Líbano, tá? Para dizer o que dava para fazer com o que eles tinham, sabe? A gente às vezes tem um pouco isso. O que deu para fazer naquele momento foi colocar a Síria, isso com apoio inclusive dos Estados Unidos e Israel, como um garantidor do fim da guerra lá, e a Síria ficou lá até 2005. Tá? Curiosamente, quando acontece o atentado do Hariri, rapidamente aqui fazendo parênteses, do Rafik Hariri, o pai do Saad Hariri, em 2005 tem um atentado, e em 2006 tem uma invasão no sul do Líbano, quando a Síria se retira por pressão de que ela talvez fosse responsável pelo atentado. Mas, voltando para a tua pergunta, sim, esse modelo ele é um modelo engessado, tanto é que assim, quando o Hassan Diab renuncia, ele renuncia atirando para tudo quanto é lado e falando realmente, a ideia agora é um governo de unidade nacional para tocar o país, para tocar o dia a dia do país. Sem um governo de unidade nacional, você não vai conseguir avançar muito. Tá? Esse confessionalismo deu o que tinha que dar. Essa é a ideia geral aí da história. Tá? Aí, de todos os lados, né? Até o Macron falou alguma coisa parecida. Mas, enfim, então, sim, eu concordo com você que é um modelo que, infelizmente, não nos ajuda. Tá ótimo, Babel. Eu agradeço demais a sua participação hoje nessa verdadeira aula sobre geopolítica e sobre a crise do Líbano. Muito obrigado mesmo. E você que está nos acompanhando de casa, não esqueça, deixe o seu like, faça o seu comentário e curta a página Danilo Bifone no Facebook. Se você perdeu, não tem problema. Basta acessar o canal no YouTube. É só procurar o canal Danilo Bifone, se inscrever e ativar o sininho. Hoje nós tivemos a grata satisfação de conversar com o Babel Rajar, que é mestre e especialista em guerra da Síria e também sobre o Oriente Médio nessa verdadeira aula que ele deu. Perfeita. Muito obrigado mais uma vez. E se você Obrigado puder, você, Danilo. fique em casa. Se não puder, saia de máscara. Pelo amor de Deus, já chegamos a quase 27 mil mortos aqui em São Paulo pela Covid-19. Muito obrigado mais uma vez e até logo. Obrigado, Danilo. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Até mais.